Olá! No seu programa Consciência Espírita de hoje, você vai descobrir que o Espiritismo também é um caso de polícia. Mas calma, você já vai saber do que se trata. Antes de apresentar o nosso convidado especial do programa de hoje, e ele vai nos acompanhar à delegacia de polícia, calma, você já vai entender tudo. O Espiritismo está neste livro que você está vendo aí agora. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? As respostas estão neste livro. Eu devo dizer, leitura obrigatória para quem quer conhecer melhor, aprofundar-se no estudo da doutrina dos Espíritos, que colocou por terra, que aboliu definitivamente o sobrenatural, o maravilhoso, o supersticioso, o incrível, o mirabolante. As leis divinas explicam tudo. Conheça o Espiritismo. Agora nós vamos para a delegacia de polícia na companhia de um militante, um grande divulgador do Espiritismo, amigo nosso do coração, Dr. João Crusca, presidente da União dos Delegados Espíritas de São Paulo. Doutor, é uma alegria estar aqui com o senhor. Afonso, é sempre bom participar, fico muito feliz de estar aqui mais uma vez ao seu lado, porque o mundo espírita é um mundo que eu chamo de completo. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre o assunto, estarei disponível à vontade para falar com os seus ouvintes, telespectadores, que esse programa tem uma audiência muito grande, e eu fico feliz de poder transmitir alguma coisa que eu tenho aprendido com vocês. Doutor João, eu queria dizer para o senhor o seguinte, o senhor conhece o Espiritismo e também é conhecedor da biografia de Chico Xavier. Eu costumo contar de vez em quando aquele caso em que o Chico Xavier foi preso, por engano, confundido com uma outra criatura, quando ele ainda estava em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, a cidade onde ele nasceu. E quando ele foi abordado pelo policial, e eu preciso dizer, o policial não foi exatamente delicado com ele, e não vou dizer que foi truculento, mas foi ali. E o Chico simplesmente, quando ouviu a voz de prisão, ele disse, sim senhor, e foi educadamente, disciplinadamente para a delegacia de polícia, onde só algumas horas depois se descobriu que ele estava sendo confundido com outra pessoa. Dr. João Crusca, delegacia de polícia e espiritismo. É possível conciliar a doutrina dos espíritos com as necessidades disciplinares, por assim dizer, de uma delegacia de polícia? Afonso, não é só possível, como é necessário. Lidar com as sombras, muito difícil. E o Chico deu uma lição a todos nós com esse episódio que você acabou de narrar, compreendendo a situação do policial e a dificuldade do trabalho. Não afrontou, não brigou, porque ele sabia que logo depois tudo seria esclarecido. E ele sabia também que muitos irmãos ainda, numa situação de pouca evolução, têm a violência assim no sangue, a flor da pele. E o policial vive de uma forma quase sempre defensiva. Ele tem que se defender de tudo e de todos. Por isso que muitas vezes ele trabalha um pouco truculento, um pouco mais forte do que deveria, porque ele não sabe com quem ele está lidando. Mas logo depois que ele descobre quem é a pessoa, o comportamento se adapta imediatamente. Se é alguém mais forte, mais violento, ele vai usar de força. Se é alguém como o Chico, que eu digo que é o espírito do terceiro milênio, tudo fica mais calmo, tudo fica mais fácil. Tudo depende realmente da pessoa que é abordada. O policial trabalha de acordo com isso. Claro que alguns erros de vez em quando, erros acontecem sempre, mas esse é um padrão. O policial está sempre se sentindo agredido. Por isso ele age sempre na situação de defesa dele próprio. Doutor João, o senhor estava falando e eu estava meditando aqui sobre as suas palavras. Recentemente, nós aqui em São Paulo vivemos momentos difíceis com essas manifestações, cuja natureza ideológica certamente tem os seus fundamentos, as suas necessidades. Não há que tirar a razão daqueles que reivindicam. Mas nós ficamos um pouco assustados como cidadãos, porque o nosso patrimônio foi colocado em risco. E nós vimos ali o atrito entre policiais e manifestantes. Doutor, qual o balanço, o rescaldo que o senhor faz de tudo isso que aconteceu? Nas perguntas, se não me engano, 782 até 786 do Livro dos Espíritos,
O Kardec, analisando a lei do progresso, deixa bem claro, com os irmãos que ditaram o livro para ele, a situação desse tipo de revolução. Que o ser humano evolui, queira ou não queira, é natural. Evolui tanto intelectualmente quanto moralmente. Claro que uma coisa não acompanha a outra. Primeiro vem a evolução normalmente intelectual, depois, a partir dessa evolução intelectual, que ajuda bastante, partimos para uma evolução moral do ser humano. E toda essa ideologia caminha bem devagar. Séculos, décadas, que vai se emprenhando na mente da pessoa, porque seu intelecto vai evoluindo. E, de repente, ela aflora, numa manifestação, numa revolução. E todo mundo só percebe o lado material, que é o que realmente assusta. Como você acabou de dizer, o patrimônio tem risco, coisas são quebradas, pessoas são agredidas, há ferimentos, há lesões corporais, mas a base mais importante dessa é a evolução obrigatória de todo ser humano. Essa evolução que já está sendo, digamos, que já iniciou no Brasil há muito tempo. Porque o sistema nosso, que é um sistema que dá para chamar, infelizmente, de escravagista, já não é suportado mais. O sistema de casa grande e senzala, do nosso tempo medieval, do tempo do patriarcalismo que veio da Europa para cá, em que a casa grande tem o poder absoluto da vida e da morte, é proprietária de absolutamente tudo, em detrimento da última classe, que na época seriam os escravos, que são a grande maioria, vivendo ali na senzala, não se sustenta mais. Como é possível as últimas classes do Brasil e São Paulo viver como vivem hoje, sem direito a absolutamente nada? Enquanto as classes superiores costumam ser superiores à própria lei. É um ponto de honra do poder você conseguir, você poder não obedecer à lei. A elite não obedece nem mesmo à própria Constituição e acha isso bonito. E isso é a nossa herança do passado, a herança da senzala. Aliás, quanto tempo acabou a escravatura? Pouquíssimo tempo, algumas décadas. Por isso, chegou um momento que não se suporta mais. Todo mundo percebeu, não é 20 centavos na passagem de ônibus que provocou tudo isso. Não é escândalo um atrás do outro de corrupção. É muito mais que isso. É a evolução que não volta atrás mais. O povo não suporta mais esse sistema político, esse sistema social que existe no Brasil. E como os políticos espertos já perceberam, estão se mexendo. Mas quem tem que acordar agora não são os políticos. Que político nada mais é do que o administrador da fazenda. Nada mais é do que o feitor. O proprietário da fazenda é que deve acordar agora e perceber que tudo vai mudar. O dono da fazenda, que são as elites que tomam conta do nosso país há 400 anos, vão ter que perceber que a população não suporta mais esse tipo de coisa. Casa grande senzala é coisa do passado. É coisa do Gilberto Freire. Daqui para frente, vão exigir os seus direitos, porque eles têm esses direitos. Como diz o americano, uma pessoa, um voto. Então, por que essa grande maioria vive desse jeito e a minoria, quase ninguém, vive num sistema maravilhoso, milionário, com muito mais poder que as próprias famílias ricas da própria Europa e do Oriente? Tudo isso vai mudar, se Deus quiser, com pouca violência. Dr. João Cruz, que é presidente da União dos Delegados Espíritas de São Paulo, o senhor está dizendo uma coisa, isso está muito errado e vai mudar, e o Espiritismo, eu tenho muita fé que as autoridades espíritas que estão aí devagarzinho se infiltrando, por assim dizer, no poder, estão fazendo a diferença. Nós vamos voltar daqui a pouquinho com o Dr. João Cruzca e perguntar para ele também quais são as atividades desenvolvidas pela União dos Delegados Espíritas de São Paulo, a UDESP. E eu vou perguntar para ele também. Ele não vai sair daqui hoje sem responder essa pergunta, que é de muitos amigos que me mandaram e-mails, conversaram comigo pelas redes sociais, para perguntar ao Dr. João como que qual é, em síntese a pergunta, qual é o perfil que uma pessoa precisa para usar uma arma e se dizer autoridade, se dizer um policial, se investir na responsabilidade de um policial, Dr. João? Legalmente, para você ser policial, basta o concurso público. Se você for aprovado no concurso, você vai receber um curso na academia de polícia e logo depois você vai poder, legalmente, estar autorizado a usar uma arma e exercer a sua profissão. A coisa muda muito quando você olha do ponto de vista moral. Aí é bem diferente.
Há muita gente que é policial há 30 anos e não tem autorização moral para usar arma e lidar com as pessoas de forma alguma. Há outros que nunca fizeram curso na polícia e têm muito mais responsabilidade e cuidado no uso de uma arma. Isso a gente vai perceber no dia a dia. Você percebe normalmente, isso é notório, não é nenhuma novidade, policiais cometendo crimes aí absurdos, execuções, pessoas mortas sem conflito, morrem mesmo, principalmente pobres, né? Isso também é resquício do nosso colonialismo, isso é resquício da nossa cultura, em que os últimos da classe social, das classes sociais, é tratado como quase animais. Esses você pode fazer o que você bem entender. E como a nossa polícia antiga não queria lidar com os escravos, não queria, a polícia não quer lidar com o escravo. Foi criado uma polícia paralela, que todo mundo conhece hoje como Capitão do Mato. Esses que se iriam lidar com escravos. E hoje parece que isso ainda existe, essa divisão de policial que trata com pobre e policial que trata com elite. Você percebe que a lei é a mesma e o comportamento do policial é bastante diferente. Com pobre você pode fazer o que você quiser. Com a elite a coisa é um pouco diferente, tem que tratar com mais jeito. E a lei é a mesma. Está na hora de se mudar. Chega de Capitão do Mato. Polícia é polícia e tem que ser igual para todo cidadão. Seja ele pobre, seja ele senador, deputado federal, presidente da República. O programa Consciência Espírita faz um breve intervalo e eu volto para a Delegacia de Polícia na companhia do Dr. João Cruz. Até já.